Eu preferia o Benfica mil vezes, é evidente que sim. Ontem, no início, no primeiro tempo ali do jogo do Bayern de Munique, eu até senti um cheiro de sacanagem ali. O que seria, como disse o André, uma burrice, né? Monumental do Bayern de Munique na estratégia. Porque o Bayern de Munique entra em campo com dois ou três titulares, dependendo do ponto de vista, né? O Rafael Guerreiro começou jogando, ele é reserva do Alfonso Davies, só que o Alfonso Davies está machucado. Então vamos falar aqui de três titulares. E o Bayern de Munique ficava tocando a bola só no primeiro tempo, não conseguia jogar, né? Então me pareceu ter tirado o pé. No segundo tempo, não. Essa teoria foi por água abaixo, até porque o técnico Vincent Kompany ele coloca ali de saída o Harry Kane, o Kimmich, o Olise, depois coloca em campo o Leimer, né? E aí o Bayern de Munique só não ganhou o jogo porque o Trubin, que é o goleiro do Benfica, fez uma partida de noia, só para citar o goleiro que estava do outro lado, né? E aí não deu para o Bayern de Munique ganhar. Acho que o Bayern demorou para entrar no jogo, mas não acho, diferentemente do que eu senti no primeiro tempo, que tenha sido algo intencional, nada disso, né? Como disse o André, a história do futebol está cheia de casos em que a Alemanha entregou o jogo, facilitou, tirou o pé, para pegar um emparceramento mais tranquilo adiante, né? O que não seria o caso, evidentemente, desse emparceramento aí com o Flamengo, Paris Saint-Germain e outros times adiante. Dito tudo isso, você sabe que ontem a sensação que eu tive, não sei se vocês tiveram essa sensação também, foi a de que o jogo, pela primeira vez em muito tempo, se é que já houve isso, né? Pelo menos eu não me lembro, o jogo ficou em segundo plano. A grande notícia do dia, a manchete do dia no que diz respeito ao Flamengo, era o confronto com o Bayern de Munique. Né? E eu acho que isso até teve alguma consequência na mobilização do Flamengo para a partida contra o LAFC. É bem diferente a gente fazer um comentário sobre o que aconteceu com o Palmeiras, com o Inter Miami e o que aconteceu com o Flamengo com o Los Angeles FC. O Flamengo, em primeiro lugar, estava classificado em primeiro. Né? O Flamengo não jogou a Vera ontem, poupou uma série de jogadores. Acho que até o Felipe Luiz se arriscou um pouquinho quando colocou o Bruno Henrique em campo, afinal de contas, ele estava pendurado. Mas deu tudo certo, o Flamengo não perdeu ninguém por lesão, por suspensão, então tá tudo certo. E o Flamengo perdeu muito gol ontem. Como você disse, né, Letícia, no destaque inicial, foram 4 bolas na trave. 2 delas do Arrascaeta e uma do Pedro sem goleiro. O Lloris estava machucado naquele lance. O Pedro tá mal. Ainda é um jogador que claramente não atingiu a plenitude ou as plenitudes física e técnica. Tá? Mas o grande destaque assim, para todo mundo, ou pelo menos para a coletividade rubro-negra, foi o Bayern de Munique. Né? A hora que sai o adversário, todo mundo olhou e falou: caramba, o Flamengo fez tudo direitinho na primeira fase. Tudo direitinho. Ganhou do Chelsea, jogou pra caramba tal. E aí cai num emparceramento desse. Eu sempre faço uma ponderação em relação à Copa do Mundo de Seleções que vale para essa primeira Copa do Mundo de Clubes nesse formato. Começa no mata-mata o negócio. Porque aí existem as intempéries de uma competição de tiro curto. Emparceramento, desfalques, contusões, tem tudo isso no contexto, né? A gente está cansado de ver em Copa do Mundo de Seleções aquela seleção que é uma sensação da primeira fase. Aí chega na hora de a onça beber água, quem ganha ali é a Alemanha, Brasil, Argentina, França, Itália. Então é muito difícil. É muito difícil. É evidente que é muito difícil esse jogo contra o Bayern de Munique. É óbvio. Eu preferia o Benfica mil vezes. É evidente que sim. E aí foi o que o André falou. O Flamengo tem que escalar um Monte Everest para ganhar do Bayern de Munique. Depois um K2 para passar pelo Paris Saint-Germain, que é favoritaço contra o Inter Miami. Depois uma Concagua para jogar, de repente, com o Real Madrid na semifinal. Então, o emparcelamento foi muito cruel com o Flamengo. Porque, repito, o Flamengo fez o dever de casa direitinho. O Flamengo tem, nos seus devidos contextos, a melhor atuação para mim de uma equipe nessa fase de classificação, que foi a vitória sobre o Chelsea. O melhor jogo que eu vi um time fazer
na fase de classificação. Então, o futebol foi cruel com o Flamengo. Eu acho. A Copa do Mundo foi muito cruel com o Flamengo. Não quis respeito a isso. Mas é claro que o Bayern de Munique é favorito. É evidente que o Bayern de Munique é favorito. Mas é jogar e ver o que acontece. O Flamengo entra até como um frango atirador nessa partida aí. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.